O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar e cantemos o refrão do salmo. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, meus caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a festa de São Lucas. São Lucas Evangelista, autor de 2 livros na Sagrada Escritura católica. Ele foi quem registrou a experiência que muitos relataram a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. E Lucas, eu quero pegar aqui para vocês, para eu ler, logo no primeiro capítulo, nos primeiros versículos do seu Evangelho, ele diz assim: muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-lo para ti segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Então Lucas, ele faz uma investigação minuciosa, com tantos detalhes, a respeito da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas tradições mencionam que Lucas não conviveu com nosso Senhor Jesus Cristo. Que Lucas, o seu ministério deu muito mais seguindo o apóstolo Paulo em muitas viagens. Mas a tradição nos conta, e isso é muito bonito, que Lucas conviveu com a Santíssima Virgem Maria. E por que desse detalhe da vida deste evangelista? Porque você não vai encontrar nos outros evangelistas a respeito da infância de nosso Senhor Jesus Cristo. É o único evangelista que narra para nós com detalhes da infância de nosso Senhor. Inclusive, de como o anjo anunciou à Virgem Maria que ela seria a mãe do Salvador. É somente no Evangelho de São Lucas que nós encontramos esses detalhes. E possivelmente, nos diz assim a tradição, que ele escutou de Nossa Senhora esses detalhes. Foi Nossa Senhora quem narrou a Lucas esses momentos belíssimos de sua vida. Inclusive, os momentos também de dor, de sofrimento, de angústia,
Porque é o único evangelista que conta-nos que Jesus se perdeu aos 12 anos de idade, não é? Então, imagine você, gente. Eu também me coloco neste lugar agora, a graça que Lucas teve de escutar Nossa Senhora. E ele, de maneira minuciosa, como ele mesmo escreveu, detalhar isso para que nós possamos crescer na fé, crescermos no conhecimento a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, tudo aquilo que nós temos na Sagrada Escritura já são elementos, mais do que básicos, necessários para nós crescermos no amor por Jesus Cristo, crescermos por amor a Nossa Senhora, por amor à igreja. Lucas, autor de 2 textos sagrados, 2 livros. Qual é o outro? Os Atos dos Apóstolos, que é tido como o Evangelho do Espírito Santo, porque ali nós podemos ver os feitos da igreja nascente. Ou também muitos colocam não somente os Atos dos Apóstolos, mas os Atos de Pedro e Paulo. Porque é exatamente Lucas que detalha para nós também tantas coisas realizadas por esses 2 grandes apóstolos. Que riqueza, não é? Esses 2 livros que Lucas deixou escrito para nós. Você já leu Evangelho de São Lucas? Você já leu os Atos dos Apóstolos? Se você não leu, você está perdendo tempo. Não é? São 2 livros maravilhosos. Mas também o evangelista Lucas, ele nos dá outros detalhes que os outros demais evangelistas não nos dão. Quais são esses detalhes, Padre Wellison? Principalmente a respeito da misericórdia de Deus. Para mim é muito caro. É no Evangelho de São Lucas, o único evangelista que narra para nós as 3 parábolas a respeito da divina misericórdia, uma delas até mesmo retratada aqui neste mosaico, a última parábola que Jesus Cristo contou-nos, no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, a respeito da misericórdia. Um pai tinha 2 filhos. Um pediu herança, abandonou a casa, partiu para o mundo, gastou tudo, como diz a música, e restou só o pecado. Mas esse pai foi capaz de acolher o filho que voltou para casa. Deu vestes novas, sandália nos pés, fez um banquete. É Lucas que narra para nós que Deus é como o pastor que não quer perder uma ovelha, mesmo tendo muitas, mas que todas as ovelhas são importantes. Uma se perdeu dentro das 100 que ele tinha, 99 ficaram. Ele foi atrás de uma. Assim também é Lucas que narra para nós a respeito daquela mulher que tinha aquelas pérolas preciosas. Uma se foi e ela varreu a casa, procurou e quando encontrou ela fez festa. Mas também Lucas não para por aí. Evangelista Lucas, ele narra outras parábolas que é próprio dele. É no Evangelho de São Lucas que narra para nós exatamente a parábola do bom samaritano. Lucas que deixou registrado essa pergunta que alguém fez de maneira maliciosa, mas que Jesus nos deu a oportunidade de conhecer quem é o meu próximo. O meu próximo é aquele que eu me aproximo, seja fisicamente, seja geograficamente, foi a homilia da semana passada. Mas também Lucas nos dá outros detalhes que está ali somente no seu evangelho. É São Lucas que nos diz do administrador infiel. É Lucas que narra para nós o pobre Lázaro, que não teve nada nessa vida, mas que quando chegou diante do pai Abraão, pôde ser restituído de bênçãos, de graças. Também é Lucas que narra para nós, isso é maravilhoso. É o texto do evangelho dele, assim, outro que eu acho maravilhoso, assim. É a narração da paciência de Cristo, do amor de Cristo. Até mesmo muitos psicólogos utilizam este texto para fundamentar as suas teorias de acompanhamento. É exatamente Jesus Cristo que entrou no caminho daqueles 2 discípulos que estavam desanimados, que tinham feito assim, constituiu dentro deles algumas realidades a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, mas parece que aquilo tudo foi destruído. Eram os 2 discípulos que voltavam de Jerusalém para Emaús, tristes, sem esperança. E Jesus Cristo entrou no caminho daqueles 2 discípulos e começou a falar com eles, começou a conversar. E mais do que começar a conversar, Jesus Cristo escutou aqueles 2 discípulos. Quero dizer para você, por que é a parábola que eu gosto tanto? Parábola não, é um texto que eu gosto tanto. Porque Jesus Cristo também entra nos nossos caminhos aí, no caminho da nossa vida.
E ele pergunta: o que é que você anda conversando? O que é que você anda pensando? Mas ele não está interessado em desmoralizar a gente, não. Ao contrário, ele quer fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida. O que é que vocês andam falando aí pelo caminho? Você é o único que não sabe, Senhor, do que aconteceu em Jerusalém. Mataram o nosso mestre. Nós até pensávamos que ele iria ressuscitar. Algumas pessoas disseram, mas até agora nós não o vimos ainda. E Jesus Cristo passa falando a respeito da Sagrada Escritura. Olha que bonito, é o que acontece na Santa Missa, sabia disso? Na Santa Missa acontece este relato para nós. Na Santa Missa, em primeiro lugar, Deus nos fala com a sua palavra. Depois o que vai acontecer? A mesa eucarística. Ao partir do pão, e o pão será partido, os olhos deles se abriram e eles enxergaram, é o Senhor. Gente, o que aconteceu com aqueles 2 discípulos, e só um é mencionado o nome, nós não sabemos se era um casal, nós não sabemos se eram 2 homens, 2 mulheres, porque o outro discípulo é você, sou eu, aquele que estava sem nome, para que nós pudéssemos colocar o nosso nome ali e dizer: Jesus, caminha comigo. E mais do que caminhar comigo, como os discípulos disseram, fica conosco, Senhor. Ah, gente, Padre Pio compôs uma linda oração, que se tornou até música. Fica conosco, Senhor, já é tarde, o dia declina. Fica conosco, Senhor. Fica comigo, fica na nossa casa, fica na nossa família. Feche os seus olhos, peça essa graça ao Senhor. Já que nós estamos falando a respeito da Sagrada Escritura, peça ao Senhor: fique comigo, Jesus. Fica conosco, Senhor, na nossa família. Precisamos do Senhor. E fale com o Senhor agora também um pouquinho nesta hora, aquilo que está inquietando o seu coração. Aqueles 2 discípulos falaram da tristeza, da perda, das expectativas que aparentemente foram frustradas, de conceitos que foram praticamente tirados. Fale com o Senhor agora e deixe Ele falar ao seu coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escuta. Bendito sejais. Mas também, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho o próprio Lucas relatou para nós, e foi o Evangelho que hoje nós escutamos, que Jesus Cristo não tinha somente os apóstolos, que eram os 12, mas que Jesus Cristo tinha também outros discípulos, 72 discípulos que foram enviados em missão. Esses 72 discípulos significa exatamente isso, que Deus quer alargar as portas da salvação, não somente para um grupinho, mas que Deus quer alargar para todos. Por isso que Ele envia em missão esses 72, para dizer, não somente os apóstolos foram chamados, mas também outros foram chamados a seguir Jesus. E mais uma vez, Lucas faz questão de não deixar o nome. São 72 discípulos. Por que disso? Você sabe? Mais uma vez para você, e também para que eu possa me incluir nesse texto. Ele me enviou, Ele me chamou, e Deus não me chama sozinho. Deus não chama você sozinho. Olha que bonito, Deus enviou 2 a 2. Rubens e Tânia nunca vão sozinhos em missão, dificilmente, sempre de 2 em 2. Padre também na comunidade sempre é chamado a ir com outro irmão. Esses dias eu achei tão bonito. Quero louvar e agradecer a Deus pela vida do Padre Alan. Eu fui para São Sebastião, ele não estava na programação do evento. Ele disse: eu vou com o senhor, vou fazer companhia. E foi tão bom, porque ele rezou comigo, partilhamos os momentos ali à mesa, foi maravilhoso. Deus diz exatamente que nós somos comunidade. O partir em missão, indo de 2 em 2, é para dizer que nós nunca estamos sozinhos. E que tudo aquilo que a gente emenda a fazer isso sozinho, a gente acaba hora ou outra dando cabeçada na vida. Hoje nós estamos celebrando o dia do médico, não é? O médico ele não é bom sozinho. Se o pessoal do laboratório não realizar um bom exame, a nossa médica que está aqui, ela pode dizer que o pai está mentindo ou não, ela não vai conseguir dar um bom diagnóstico, um remédio preciso para que a pessoa possa se recuperar na sua saúde.
Então sempre está com a comunidade. Quem se coloca fora da comunidade e quem também acha que não precisa do outro, já está errando. Ninguém pode levantar assim, dizer e bater no peito, eu não preciso de ninguém. Ah, você precisa sempre de alguém. Nós somos dependentes. Você não consegue inventar um avião, você não consegue colocá-lo para ficar lá no ar. Não consegue, precisamos do outro. Nem nós, padre, nos bastamos. Eu não posso chegar no espelho e dizer assim, Padre Wellington, eu te absolvo teus pecados diante do Pai. Não, tem que ter outro padre para fazer isso para mim. E assim por diante. Só que Jesus Cristo enviou esses 2 em 2, em primeiro lugar para uma missão específica, preparar os lugares por onde ele passaria, mas também como intercessores. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários, pois a messe é grande, os operários são poucos. E eu até partilhava com o Rubens ali um texto de São Gregório, quando ele menciona a respeito, que nós deveríamos dizer isso com dor, os operários são poucos. Porque talvez pode acontecer na sua família, e se está acontecendo isso na sua família, mostra que a sua família já é uma família pagã, não uma família cristã. Talvez o seu filho, a sua filha se despertem ali para uma vida vocacionada como padre, como religioso, ou como uma pessoa consagrada, e nós falamos assim, meu filho, ele que tem um futuro brilhante pela frente, eu quero investir todo o dinheiro que eu guardei para que ele possa ser um bom profissional. Não vale a pena, meu filho. Padre não tem mulher. Freira, conviver com aquelas outras mulheres lá para quê? Que desperdício alguém pode pensar, olhando aquele jovem bonito. Talvez a mulher vai dizer assim, né, a mãe, tinha tudo para ser meu genro. É um menino bonito, inteligente, educado, para ser padre. Ou senão, minha filha vai entrar na canção nova mesmo. Você sabe que você não vai ter que mudar de casa de tempo em tempo. Você sabe que aqueles shampoos que você usava, talvez você não vai conseguir usar mais. Você tem certeza, minha filha? A gente acha que uma pessoa dando a vida para Deus é um desperdício. E nós deveríamos nos alegrar quando alguém diz assim, eu vou. E incentivar essas pessoas. Desejar também que pelo menos em cada família, gente, em cada família pudesse ter um padre. Pudesse ter uma pessoa uma religiosa. Mas hoje a gente não consegue porque em primeiro lugar os casais não querem ter filhos. Aí se torna muito mais difícil. A família vai diminuindo, então dificilmente também vai nascendo as vocações. E a gente pensa que a gente tem que dar para os nossos filhos tudo. Um bom estudo, maravilha. Uma boa casa, maravilha. Mas tantas vezes nós esquecemos de dar o primeiro para ele, Deus. Ah não, Deus não, Padre Wellington. Quando ele crescer, ele mesmo vai por vontade própria, ele mesmo escolhe. A gente é católico, até que a gente é. Mas ele não precisa ser, não. Não, até que a gente quer que ele seja católico. Mas a gente não vai tocar na liberdade dele. Por que você não deixa também ele escolher qual fralda ele vai colocar? Deixa. Deixa ele escolher a hora que ele quer mamar e ele ir atrás do seu seio para ele mamar. Deixa. Quando ele começar a crescer, deixa ele vestir a roupa que ele bem entender. Deixa ele ir para os lugares onde ele quer ir, colocar o dedo na tomada. Você vai deixar? Por que Deus nós não queremos dar para os nossos filhos? Que a gente acha que não é um bom investimento. Não, uma boa escola é um bom investimento. Mas a missa, meu filho, no domingo, não vai não. Sabe por quê? Você precisa estudar porque segunda-feira você tem prova. Isso falando para os adolescentes e para os jovens. Porque quando está jovem, aí já a escolha é dele mesmo. Mas você está aplaudindo, não, ele está ali se debruçado em cima dos livros. Meu filho, nem um tempinho para Deus hoje? Vamos para a missa com o papai e com a mamãe. Porque você vai ter tempo para comer, ou você vai deixar seu filho o dia inteiro sem comer, porque ele precisa estudar para a prova. Não, ele tem que comer, porque senão ele não vai conseguir concentrar. Mas com Deus ele pode ficar sem? Então, gente, eu estou falando isso porque isso não está distante de nós. Está muito próximo. E pode ser que esteja alguém aqui que vive desse jeito.
Deus, não agora. Eu até que vou. Eu já estou numa idade mesmo, quem sabe Deus já está me chamando, eu tenho que fazer uma moralzinha com Ele. Mas meu filho não, tem uma vida toda para curtir e a gente acha o máximo. Meu filho arrumou uma namorada. Para ele não ir para o motel com ela, eu vou deixar ele dormir aqui em casa com ela. Porque afinal de contas, a gente nunca sabe, né? Vai que ele pega uma doença lá, dormir na mesma cama que todo mundo já dormiu. Ah não, aqui em casa é melhor. Minha norinha. Aí daqui a pouquinho essa norinha aparece com a barriguinha. Aí aquele filho seu queria estudar, ele vai estudar, porque é o seu filho maravilhoso, ele precisa ser alguém. E a sua norinha vai ter que parar os estudos dela, vai ter que deixar aquela barriguinha crescer, e foi feito lá na sua casa. Que bonito. Preparar o caminho do Senhor, gente. Eu quero até louvar a Deus, porque isso não estava aqui para eu falar. Mas eu sinto que é necessário. Talvez você pode até parar de gostar do Padre Wellison, que bom. Comece a parar de gostar do Padre Wellison e comece a amar nosso Senhor Jesus Cristo. Comece a parar de gostar do Padre Wellison e comece a seguir o Evangelho, porque o Padre Wellison, se você começar a imitá-lo, não sei para onde você vai não, mas se você começar a imitar Jesus Cristo, você vai para o céu. Você vai para a eternidade. Imita nosso Senhor Jesus Cristo e comece a rezar. Olha o que São Gregório Magno dizia assim: a messe é grande, são poucos os operários, rogai, pois, ao Senhor da messe que envie operários ao seu campo. Para a grande messe, poucos operários, coisa que não sem imensa tristeza podemos repetir, pois embora haja quem escute as palavras boas, falte quem as diga. E por que nós não incomodamos tanto com isso, gente? Porque nós já encontramos a salvação, eu já conheço Jesus Cristo, mas tantas pessoas que não conhecem nosso Senhor Jesus Cristo. E você pode dizer, eu já encontrei a salvação, e tantos outros podem se perder. Porque existem poucos que falam da palavra, muitos escutam. Não, mas falar de Deus é só na igreja. Nós podemos falar de Deus não somente com a nossa boca, mas com o nosso testemunho, com a nossa vida. Rogai, pois, ao Senhor da messe que envie operários. Depois, gente, por fim, não vai dar tempo de falar tudo. Jesus Cristo colocou aqui como devem ser esses operários. Devem ser trabalhadores. E operários, eu gosto muito de recordar o que o Padre Jonas disse, sempre disse. Messe é algo que está prontinho para a colheita, que não pode passar do tempo. Por isso que precisa ser trabalhadores. Preguiçoso na igreja não precisamos. Trabalhadores. Irem como ovelhas no meio de lobo. Você acha que o Padre Wellison é duro, no que ele está falando agora? Duro é Jesus. Quem são os pais aqui? Por favor, levante as mãos. Agora eu quero ver. Vocês que levantaram as mãos aqui, por favor, vocês hão de concordar comigo, né? Vocês vão mandar os filhos de vocês, escutem bem, aqueles filhos queridos, amados, que vocês devem amar sim. Vocês vão mandá-lo para um lugar onde a gente sabe que tem assaltantes, que eles correm um risco de qualquer hora levar uma bala perdida. Vocês vão mandar isso para lá? Gente, Jesus mandou os discípulos irem como ovelhas para o meio de lobos. Tem uma coisa que lobo mais gosta do que ovelha? Não tem, gente. Quando ele vê aquela ovelhinha lá, um lobinho, gente, ele está doidinho para comer. E Jesus Cristo mandou como ovelhas no meio de lobos. É doido ou não é? É, gente. E a gente acha que ser de Deus vai ser a coisa mais tranquila do mundo. Eita, eu falar para vocês cada coisa que eu já passei nessa vida. Nossa Senhora. Mas eu tenho a certeza, o Senhor há de me proteger. Como Ele protegeu até agora. Também Jesus Cristo diz assim, olha, para que eles pudessem ser desapegados da bolsa e do dinheiro, das distrações pelo caminho, viverem da providência, estarem dispostos nos horários, e muitas vezes eles serão bem recebidos, e outras vezes eles serão daquele jeito que a gente já sabe. E hoje a primeira leitura, a respeito de ser mal recebido, Paulo disse isso também. Olha que tristeza que o apóstolo está falando nessa carta, gente. Demas me abandonou por amor deste mundo.
Se tem uma tristeza para um evangelizador, é alguém que abandona a fé. Você quer ter uma pessoa mais cheia do Espírito Santo do que o apóstolo Paulo? Ele foi catequista de Demas. Ele foi aquele que pediu o Espírito Santo para Demas. Me abandonou por amor a Deus? Não. Por amor deste mundo. Certamente Demas pensou, esse Paulo é radical demais. Esse Paulo, porque diz que o Paulo tinha um temperamento daquele jeito, eu não dou conta dele não. É difícil seguir aquele Paulo. E foi embora. Ah não, melhor viver minha vidinha aqui, mais ou menos. Vou seguir Paulo nada. Demas abandonou-me por amor ao mundo. Quem ficou com Paulo? Você ouviu? Ouviu? Não, foi ninguém não. Só Lucas ficou comigo. E Paulo vai terminar a carta, gente, dele numa tristeza. Olha aqui, ó. Olha o que ele diz. Alexandre, o ferreiro, tem me causado muito dano. Mas não é pouco não, é muito dano. O Senhor lhe paga. Olha o apóstolo dizendo. Eu estou falando mansinho que vocês. Olha Paulo falando na carta. O Senhor lhe pagará segundo as suas obras. Se ele está dando dano para Paulo, prejuízo, gente, o que Paulo está desejando para esse homem aqui? Vai, aguenta firme. Só Lucas ficou. E por que eu quero dizer dessa realidade de Paulo que está dizendo essa carta aqui para nós? Porque, gente, muitas pessoas vão abandonar e não vão querer andar com a gente mais não. Paulo lamentou, Paulo ficou triste, mas não pôde fazer nada. Será que você também não vai ser um Demas? Que vai abandonar a igreja, vai abandonar nosso Senhor Jesus Cristo por causa do mundo? Por amor a este mundo, as coisas do mundo são melhores, padroeiros. Mas eu digo para você, são tão passageiras. Jesus Cristo disse no Evangelho, olha, diga às pessoas, o reino de Deus está próximo. Então eu digo para você, o reino de Deus está próximo. Sabe como que ele está próximo? Porque você pode estar próximo de encontrar com Ele. Porque você pode piscar o olho agora e não abrir mais. Então o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo também para dizer, Ele está próximo mesmo. Você pode tocar, os seus pés chegam até o reino de Deus. Gente, não tem outra coisa melhor do que fazer parte do reino de Deus. Apesar das exigências, apesar das renúncias, é maravilhoso, sabe por quê? Porque vai chegar uma hora, gente, que não vai existir santuário do Pai das Misericórdias. Vai chegar uma hora que não vai ter mais praia. Vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais saúde, mesmo Deus curando, libertando, vai ter uma hora que tudo isso vai embora. E vai restar o reino de Deus. E aquilo que eu realizei neste mundo, é isso que eu vou colher. É como se fosse uma árvore, gente, não plantada assim, mas de ponta cabeça. A raiz está nos céus. Os frutos dão aqui na terra, mas a raiz está no céu. Você tem raiz no céu. Então o reino de Deus está próximo de vós. E para eu encerrar, que me chamou muita atenção dessa realidade, quando Paulo lamenta Demas, porque Paulo foi aquele que inseriu este homem na fé. Quem te inseriu na fé? Quem falou a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo para você? Muitas vezes aqueles que nos levaram para Deus serão aqueles também que vão nos tirar de Deus. Por que, Padre Edson, você está falando isso? Porque talvez nós podemos escandalizar com aquele pregador que falou conosco, que talvez hoje ele não está mais na igreja. Nossa, mas dava um testemunho tão bom. O que foi feito dele? Ou pode ser também que aquele pregador nos levou para Deus, mas depois que ele começa também a mostrar a exigência para nós, damos um pé. Você quer ser Demas ou você quer ser Lucas? Eu termino hoje com esta provocação. Demas me abandonou por amor do mundo. Nós conhecemos um amor, gente, que é maior do que o amor do mundo. Chega uma hora, gente, que o nosso dinheiro não consegue comprar nada. Chega uma hora, gente, que nós estaremos sozinhos. Nesta hora você não vai ter papai, você não vai ter mamãe. Vai ser você e Deus. Eu não estou falando isso para causar medo em você, de maneira alguma, mas para tomar consciência. Vai chegar um momento, gente, que nós não temos ninguém, com tanto dinheiro que talvez a gente possa ter, que vai nos dar a vida eterna. Não vai. Vai ser um momento de você estar com Deus. Se você abandoná-lo agora por amor a este mundo,
você vai colher lá na eternidade, não com Deus, mas as consequências de não tê-lo amado aqui neste mundo. Não porque Ele não precisa do seu amor, Deus não precisa do seu amor, nem do meu. Mas Deus sabe que quanto mais nós pudermos amá-lo, mais a salvação estará próxima de nós. Você será Lucas? Só Lucas ficou comigo. E por ter ficado com Paulo, olha que experiências maravilhosas esse evangelista narra para nós. Com quem você se parece? Ou como você quer que diz a respeito de você? Eu queria que realmente a comunidade Canção Nova pudesse, quando eu morrer, escrever assim: o Padre Wellington permaneceu na comunidade Canção Nova até o fim. O Padre Wellington permaneceu fiel ao Evangelho até o fim. E o que eu estou pedindo para mim, eu estou pedindo para você, por isso que eu estou falando, senão eu não estaria falando para você isso. Porque eu não quero ser fiel sozinho. Eu quero também que o Rubens e a Tânia, porque eu sei de tantas coisas que eles já passaram, e estão aqui na comunidade Canção Nova até hoje, e o Padre Jonas vai poder dizer: o Rubens e a Tânia, com a família, permaneceram fiéis à Canção Nova. E você? O que vão poder deixar registrado de você? Eu conheço aqui a Rita, a Iranilda, não é? Que são lá de Teresina. Permaneceram fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. A Marinete. Qual que é o seu nome? Diga aí o seu nome, fala aí. Ah, vocês não falaram o nome de vocês, foi nada. Vai, gente, força. Permaneceu fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você vai se aplaudir. Vai lá. Pronto. O Salmo disse assim: ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Quem é amigo de Jesus aqui? Aqui você. E o salmista diz assim, ó, olha que bonito. Eu estou doido para terminar, mas não consigo terminar. Olha aqui, ó. Para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor do vosso reino esplendoroso, vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. É santo em toda obra que Ele... E você é o que de Deus? Uma obra. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz aí: você é uma obra de Deus. E se você é uma obra de Deus, você deve anunciar ao mundo que você é uma obra de Deus e ver como uma obra, como um filho de Deus e como um amigo, anunciar com a sua vida: ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Você é um amigo de Deus, você é uma amiga de Deus. Anuncie Jesus. Não deixe o Senhor ficar falando assim: olha que tristeza, são poucos operários da minha messe. Seja você operário. Seja você operária, sendo como Lucas. Eu queria que o rapaz que coloca lá o título da pregação pudesse colocar: sejamos como Lucas. Sejamos como Lucas, o evangelista. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.